Ano após ano, o mundo cria algo diferente e melhor que nos ajuda em nosso dia a dia, trazendo uma maravilhosa praticidade. Para quem mora sozinho ou acompanhado, para quem tem filhos ou animais de estimação. Não importa, pois todos podem viver sem muito esforço nesse mundo que nos oferece a cada dia mais facilidades para a vida. Eu me recordo de uma época em que morei sozinho no apartamento de minha irmã. Um desastre no início. Não sabia fazer nada na cozinha e quando já havia enjoado de comer tanto miojo, que é um dos pratos mais práticos de se fazer, não restando outra opção senão cozinhar, pensei, estou perdido. No entanto, entretanto, nesse mundo de facilidades, descobri algo interessante que eu recomendo aos solitários dessa vida. Olhem atrás dos mantimentos, sigam as instruções do produto e sejam felizes. Pois é, foi exatamente assim que eu fiz o meu primeiro arroz. Mas devo confessar uma coisa, o arroz era o famoso tio João. Se alguém conseguir deixar um arroz como esse ficar ruim, olha, melhor que volte ao miojo. Talvez você ainda não tenha notado com precisão o título dessa mensagem, provavelmente por se entreter na história deste que vos fala. Por isso, vamos ao que interessa. Decidi iniciar com uma parte da história da minha vida, justamente para chamar e prender sua atenção nesse assunto que corresponde ao título. Não preciso de ninguém, sou independente. Há pelo menos 3 grupos em todo o mundo que variavelmente têm o sentimento de se achar independente de tudo e de todos, pois essa é a impressão que dá quando começamos a descobrir coisas novas. O primeiro grupo são os jovens. Logo cedo, sentem-se donos de si mesmos e independentes dos pais. Entretanto, na prática, sabemos que não é assim. Para ir ao shopping, dependendo da idade, eles preferem ir com outros jovens ao ir com seus pais. Se sentem livres de vigilância, sem ninguém para controlá-los, para onde olhar, o que falar, o que comer ou beber. No entanto, eles não percebem que se não fosse por seus pais, possivelmente eles não estariam nem mesmo com a roupa do corpo para sair. E por isso, ao invés de desejarem essa independência tão cedo, deviam antes entender que se não fosse por seus pais, eles nada teriam. A facilidade que o mundo nos oferece, como por exemplo, nesse caso dos jovens, ter cartão de crédito, celular, roupas de marca, etc., de modo algum retira de nós a dependência de alguém. O próximo grupo a ser notado nesse mundo de praticidades são as mulheres. As mulheres nos dias de hoje estão mais independentes do que nunca de seus maridos, para quem é casada, ou de qualquer outra pessoa sendo solteira. Elas são extremamente competentes em tudo o que decidem fazer. Estão ganhando a cada dia mais o seu espaço que outrora seria impossível achar que uma delas chegariam a ter. Nível superior, cargos importantes como o executivo, legislativo, judiciário, policial civil e militar, além, é claro, das forças armadas. O céu se tornou o limite para as mulheres que lutam todos os dias para ter o seu sonho conquistado. Com isso, vem juntamente o sentimento de independência. O fato é que chegar ao degrau mais alto que se almeja não é bem um problema, pois, como já mencionei, o mundo está repleto de facilidades.
E por mais que se diga, não é fácil chegar ao topo, ainda assim possuímos tudo o que precisamos para alcançar com menos esforço que normalmente se faria sem as praticidades que o mundo nos oferece. Por exemplo, se o sonho da mulher independente é ser advogada, apesar de perder noites e mais noites de sono, tendo que se debruçar sobre os livros, fazer diversos trabalhos em um espaço curto de tempo e ainda aplicar tudo o que vem conhecendo nas provas, ainda assim, se não houvesse algo ou alguém que facilitasse este processo, definitivamente não se faria nem mesmo a inscrição na faculdade de advocacia. O que ninguém percebe é que muitos outros precisaram fazer o mesmo que essas supostas mulheres independentes fariam ao cursar a faculdade de advocacia. Muitos perderam noites de sono para que os livros fossem escritos. Muitos se abdicaram do seu lazer com a família para disponibilizar todo o conteúdo que hoje todas essas mulheres independentes podem ter acesso. Elas não olham para o que já foi feito e quem assim fez. Simplesmente preferem dizer que não precisam de ninguém e batem no peito todas orgulhosas, se sentindo independente em um mundo em que, se o salão fechar, essa mesma mulher morre no dia seguinte. O terceiro e último grupo, naturalmente, somos nós, os homens, os verdadeiros reis da selva, os donos do pedaço, aqueles que, se caírem doentes, parece que o fim da vida chegou. Sim, são esses mesmos, nós que possuímos um ego e um orgulho maior do que qualquer coisa nesse mundo, mas é só ser abandonado pela mulher que esse mesmo super-homem se torna um poodle em casa quando a família sai para viajar e o deixa sozinho. Pois bem, poderia finalizar aqui mesmo, já que iniciei dizendo mais do que o suficiente para mostrar que ninguém nesse mundo é independente de ninguém, pelo menos não 100%. Mas para fazer jus aos demais grupos já citados, devo continuar. Homens, eles são os seres que mais se acham independentes do resto da humanidade. Lembro-me quando estava no quartel no ano de 2007. Meus superiores, apesar de estarem exercendo suas respectivas funções, eles agiam de uma maneira como se não precisasse de mim, um mero soldado. Algo que sempre pensei: será que esses homens não percebem que, se algum dia estourar uma guerra, o que mais irão necessitar é de soldados? Quem sabe se a forma que eles agiram comigo não contribuiu para a minha formação como cidadão? Quem sabe se pegassem mais leve, se eu teria sido o soldado que fui? Quem sabe? Mas uma coisa é certa: os bons resultados que tiveram comigo não significa que o desdenho, que a indiferença e a falta de reconhecimento pelos bons serviços prestados deveriam ser ferramentas para a formação de alguém. Obviamente, não estou dizendo que o militarismo é ruim, ou que deveriam mudar de abordagem, mas note, dentro do assunto, tudo que está sendo falado serve muito como argumento. É muito fácil mandar "vem aqui" ou "vai até lá", pois as posições superiores permitem que se tenha essa facilidade. Entretanto, o que está sendo tratado é justamente a falta de reconhecimento que muitos possuem da dependência de outro, e por isso devia ser ao contrário. Não estou sugerindo que se afrouxem as rédeas, e sim que a ordem dada seja acompanhada, após o cumprimento da ordem, de um bom trabalho. Ninguém precisa de um abraço formal ou de um aperto de mão bem forte, mas o que todos nós precisamos ter um dos outros, seja lá em qual âmbito,
é do reconhecimento dos serviços prestados e que, sem esses serviços, absolutamente ninguém viveria ou poderia trabalhar. Ou acha que o quartel se protege sem o corpo da guarda? Acha que a comida é feita sozinha? O carro do comandante é dirigido por ele mesmo ou por um soldado, não um cabo? Assim é em todos os grupos. Todos precisam de alguém. Todos necessitam agradecer e reconhecer outro alguém. Pois o pão que chega à sua casa não se faz sozinho. O táxi não é autocomandado. A rua não se varre sozinha e nem seu lixo levado por um caminhão sem motorista. O ônibus também não é conduzido sozinho. Suas riquezas não surgiram do nada sem o esforço anterior de alguém. Sua empresa sem funcionários se torna um prédio vazio. O avião sem o piloto não decola. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, pois Ele mesmo diz em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Juntamente a essa declaração de nosso Deus, eu bem me lembro do que o Salomão, filho de Davi, disse em seu livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque a maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Não há como fugir disso. Todos nós somos dependentes de algo ou alguém. Eu até poderia incluir aqui o grupo dos cristãos, mas acreditando que todos eles leem a Bíblia, sabem bem o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 4 e 5. Que venhamos a reconhecer a todos quantos dependemos para fazer alguma coisa. E através desse reconhecimento, venha também a eterna gratidão, ao invés do sentimento de independência, quando na verdade todos nós somos peças importantes em todo esse filme que é a vida do ser humano. O roteiro e a direção são de Deus. Nós somos os atuantes. Deus não depende de nós, mas nós necessitamos dele. E somente nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28.